Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco do desenvolvimento matemático da corrente alternada. Eu havia dito no vídeo anterior que a corrente alternada ela é toda baseada em vetores, né? A gente trabalha sempre com vetores. Um vetor um pouco modificado, igual eu vou explicar para vocês aqui, tá certo? Então esse vídeo vai ser só para a gente entender como é que essa questão dos vetores, como é que a gente transforma os vetores, como é que a gente trabalha com isso, tá bom? Então, bora lá. Nós sabemos lá da matemática que a definição de uma grandeza vetorial, de um vetor, é tudo aquilo que tem um módulo, né, tem um tamanho definido, tem uma direção e tem um sentido, né, apontando para um sentido. Então é como se eu tivesse isso aqui, ó. Veja aqui, eu tenho aqui um vetor 1 nesse sentido, um vetor 2 nesse sentido e um vetor 3 que representa que é resultante entre o vetor 1 e o vetor 2. Imagina o seguinte, você tem aqui esse ponto fixo, aqui você tem um barbante amarrado aqui, um barbante amarrado aqui. Aqui você está puxando esse barbante com a força 1, aqui você está puxando com a força 2. Se você soltar esse ponto aqui, a tendência desse ponto de união do vetor 1 com o vetor 2 é fazer esse movimento aqui, né? Então o vetor 3 aqui representa a resultante de forças entre o vetor 1 e o vetor 2. Então isso aqui é o que nós chamamos de grandeza vetorial, de vetor, né? Na eletricidade, nós utilizamos também o mesmo conceito de vetor com uma pequena diferença. Existe uma definição matemática de, ao invés da gente falar de vetor, a gente falar de fasor, né? Então o que é uma grandeza fasorial? Uma grandeza fasorial é uma grandeza vetorial que modifica, ela movimenta no tempo, né? Então, se você observar essa figurinha aqui, ela é fixa, né? Você tem aqui, ó, travado esse ponto, você pode puxar aqui, você vai ter uma força resultante, mas isso aqui está parado no tempo, né? Está parado, as forças estão aqui estáticas. E agora imagine que você pega isso aqui, ó, e aqui um ponto que você deixa girar. Então, se esse conjunto de vetores aqui ele puder rodar, né, você trava aqui e movimenta essas forças. Se você fizer isso, ou seja, se você adicionar um movimento a esse conjunto de vetores, esse conjunto de vetores muda de nome, ele passa a ser chamado de fasores, né? É daí, né, a palavra fasor é a palavra que dela origina aquilo que nós sabemos lá da corrente alternada, que são as chamadas fases, né? Todo mundo acho que já viu falar que o circuito de corrente alternada tem uma fase. Na casa da gente, a gente recebe uma tensão monofásica. Nas indústrias tem uma tensão trifásica. Então, esse nome fase vem exatamente dessa grandeza chamada fasor, né? Então nós vamos ver que as tensões e correntes alternadas, elas são muito bem representadas por um fasor, ou seja, é um dispositivo que tem módulo, tem direção e tem sentido, exatamente igual ao vetor. Só que além disso, é uma função do tempo. Isso aqui, ó, imagina que você tem um vetor I aqui, um vetor V, isso são vetores, tem módulo, tamanho, tem uma direção e tem um sentido específico. E além disso, isso aqui está rodando. Então você imagina isso aqui, esse plano cartesiano, com esses dois vetores I e V girando aqui com uma velocidade que eu estou chamando de velocidade ômega, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficaria isso aqui para vocês entenderem bem. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Isso aí, ó, tá vendo? Então isso aqui seria para nós a representação, né, de uma grandeza vetorial, tá vendo? Aí, ó, nós estamos vendo essa figurinha aí, os vetores, né, o azul, o amarelo e o vermelho, eles têm um tamanho específico, que é o módulo deles,
eles têm uma direção e tem um sentido específico aí que está mostrado pela setinha, né? Isso que eu acabei de falar é um vetor. Só que isso aí, isso está variando no tempo, tá vendo que isso não está parado? Isso está variando no tempo. Então, quando acontece dessa forma, eu digo que eu criei um sistema de fasores, que é a base do estudo da eletricidade, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Imagina que eu tenha um sistema, né? Um sistema de corrente alternada, né? Que me gerou para mim duas senoides. Uma senoide que eu estou chamando de senoide A e uma senoide que eu estou chamando de senoide B, tá certo? Então, essas senoides aqui, ao invés de eu representar elas fisicamente igual estão representadas aqui, né? Ou seja, uma função da grandeza, no caso aqui a tensão em relação ao tempo, representando mesmo a senoide, é possível representar essa senoide através de um diagrama de fasores. Então, ao invés de eu colocar aqui o jeitão das duas senoides, eu vou fazer um plano cartesiano, né? Então eu tenho aqui um plano cartesiano, poderia, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um plano cartesiano, ok? E esse plano cartesiano meu, ele vai ter o vetor A, que está aqui, e o vetor B, que está aqui, tá certo? Então, esse tipo de diagrama aqui, nós chamamos isso aqui de diagrama de fasores, ou diagrama fasorial, tá certo? Vamos ver como é que isso acontece. Eu tenho duas senoides, então eu tenho duas grandezas elétricas aqui. No caso aqui eu estou falando que seriam duas tensões. É como se eu tivesse duas fontes de tensão alternada, uma fonte A gerando uma senoide A e uma fonte B gerando uma senoide B. Então, ao invés de eu desenhar isso aqui para representar, eu posso desenhar dessa forma aqui, né? Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu devo fazer para representar esse conjunto de senoides num plano cartesiano é colocar um fasor de referência. O que é um fasor de referência? Eu vou pegar uma dessas senoides, a A ou a B, e colocar aqui no eixo X, nessa semirreta que separa o primeiro e o quarto quadrante, imaginando que você tem um círculo aqui, né? Então, esse local aqui é o local que a gente coloca o vetor de referência, o fasor de referência, né? Nesse caso especificamente, eu tomei a tensão A, a tensão VA, e coloquei ela aqui na referência. E você vai observar aqui, ó, que pela posição das senoides, você vê que uma senoide, ela acontece 90 graus de distância uma da outra, né? Então veja que a senoide A, ela começou a acontecer aqui, né? E a senoide B, ela teoricamente já começou a acontecer há tempos atrás aqui. A nossa senoide B, ela já teria começado aqui, né? Então eu posso dizer com toda a segurança aqui que a minha senoide B, ela foi criada, ela começou a existir um pouco antes da senoide A, beleza? Então, se eu falo que a senoide A está aqui na minha referência, eu devo representar a senoide B à frente, considerando que o sentido de giro aqui, né, imagina, isso aqui é um sistema de fasores, como eu disse para vocês, nós vimos na animação há pouco aí, e esse conjunto de vetores aqui, ele está rodando nesse sentido, no sentido aqui que eu arbitrei, eu estou chamando aqui de sentido anti-horário, né? Então esse conjunto, imagina, isso aqui é fixo aqui, o ponto de união é travado, e eu pego o VA e VB e ele vai rodar. Os dois não altera a posição deles aqui de 90 graus, um em relação ao outro, não vai alterar, mas os dois vão rodar juntos aqui, tá certo? Então, o que eu faço? Eu coloquei eu coloquei o fasor A na referência, e o fasor B, eu digo que ele está 90 graus à frente do vetor A, né? Igual nós vimos aqui, ó, né? Então veja, nossa onda B, ela nasceu 90 graus antes da onda A,
Então eu digo que a onda A ela está 90 graus atrasada da onda B, né? Está antes da onda B, ou eu posso falar que a onda B ela está adiantada 90 graus da onda A, né? Esse tipo de representação aqui, chamada representação fasorial, pessoal, é tudo que a gente precisa, é tudo que a gente vai usar no estudo da corrente alternada. Beleza? Então é muito importante que a gente compreenda isso aqui. Então eu vou repetir mais uma vez. Ao invés, na maioria dos sistemas de corrente alternada, ao invés de eu representar um diagrama temporal, ou seja, de eu representar uma grandeza elétrica em função do tempo, né, que daria senoides iguais a esses aqui, é muito mais conveniente eu transformar esse conjunto de senoides num diagrama fasorial. E como eu faço o diagrama fasorial, eu vou pegar uma senoide que eu escolher, coloco na referência, que é esse eixo X nessa posição, né? E aí as outras senoides que tiver, eu vou colocar elas ou à frente daquela de referência, ou atrás, eu podia colocar aqui em função do que eu observo no diagrama temporal, beleza? Então nós vamos utilizar muito desse conceito aqui para a gente poder fazer diagramas fasoriais, que é muitíssimo utilizado no dia a dia de quem trabalha com eletricidade. Tá certo? Muito bem. Quando a gente trabalha com vetores, gente, a gente vai representar matematicamente esses vetores aqui, né? A gente pode fazer operações matemáticas com ele, né? Então veja aqui, ó. Eu vou pegar aqui uma parte que já está lá na apostila para a gente trabalhar isso aqui, ó. É uma recordação, imagino que vocês já tenham algum conhecimento sobre isso, mas é apenas para a gente reforçar. Veja só, eu gostaria de fazer um diagrama fasorial que represente esses fasores que estão indicados na letra A, na letra B e na letra C, tá certo? Então vamos fazer isso aqui, ó. Para fazer um diagrama fasorial, como é que são os passos? Primeiro passo, vou fazer aqui o diagrama fasorial da letra A primeiro, ok? Então a primeira coisa é fazer, o passo a passo é esse, gente. Fazer um plano cartesiano. Pronto, tá aqui, ó, meu plano cartesiano, ok? E agora eu vou posicionar os fasores. Então veja que nessa letra A nós temos um fasor que vale 100, e aqui entra uma anotação interessante. Veja aqui, ó, engraçado isso aqui, ó. Vou escrever isso que vocês entenderem. Olha lá, tá ali escrito assim, ó, V1 igual a 100 menor que 0 grau volt. Vamos entender isso aqui, gente. Isso aqui na realidade não é menor não, tá? O que acontece? Isso aqui é uma forma que a gente tem de representar uma grandeza. Quando eu quero representar um vetor, eu posso falar, por exemplo, que meu vetor, que eu estou chamando de V1, o vetor 1, ele tem 100 unidades de comprimento e ângulo 0 grau. Então isso aqui, na verdade, esse menor que está representado ali, não é menor. Às vezes a gente escreve menor porque não tem o símbolo certinho nos programas que a gente vai digitar. Mas enfim, isso aqui quer dizer ângulo, ok? Ó? Então nós temos aqui, ó, 100 com ângulo de 0 grau. Então eu tenho um vetor que vale 100 unidades e ele tem um ângulo de 0 grau. Mas 0 grau em relação ao quê? Em relação a esse eixo aqui, tá certo? Então se eu quiser representar esse vetor nesse plano cartesiano aqui, eu vou representar da seguinte forma. Eu vou vir aqui e colocar aqui, ó, em cima desse eixo aqui, ó, em cima dele, eu venho aqui e represento o meu vetor V1. Pronto, está aqui, ó, a representação do meu vetor V1, beleza? Então o que o vetor V1 tem? Ele tem, se isso aqui tivesse em escala,
ele teria 100 unidades de comprimento aqui, né? E 0 grau. O que é 0 grau? 0 grau é o ângulo que o vetor faz com o eixo x aqui, né? Como ele está em cima, então é 0 grau. Beleza? Então, a representação do vetor 1 é aquela ali. O que seria um vetor 2, que vale 100 unidades também, só que com ângulo de 90, mais 90. Então, veja só, gente. O que acontece aqui? Ó? A partir desse ponto para cima aqui, nós temos a contagem positiva de ângulo. Daqui para baixo, nós temos uma contagem negativa de ângulo. Então, se eu tenho aqui, ó, se eu quero representar ali um vetor 2 que vale 100 unidades com ângulo de 90, 90 é mais 90. Onde é que estaria o vetor? Nosso vetor estaria nessa posição aqui, ó, né? Ó, em cima aqui, né? Aqui eu teria o nosso vetor V2, né? O nosso vetor V2, veja só, ele está fazendo aqui, ó, um ângulo de 90 graus em relação à nossa referência, que é o eixo x. Então, olhando essas figurinhas aqui, eu vejo que o vetor 1 tem ângulo de 0 grau, né? Vetor 1, 100 com ângulo de 0 grau. O vetor 2 seria o quê? 100 unidades, né? Teria o mesmo tamanho aqui, né? Com ângulo de 90. Então, daqui, do eixo x até aqui no vetor 2, nós temos um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, é assim que eu represento uma grandeza fasorial num diagrama, num plano cartesiano. E aí é o seguinte, falta um detalhe aqui. Todo diagrama fasorial, ele precisa de ter uma representação aqui indicando o sentido de giro que você está considerando. Então, eu vou dizer sempre que esse sistema de fasores aqui, ele está girando nesse sentido aqui anti-horário com velocidade ômega. Se você não colocar isso aqui no seu diagrama de fasores, está errado. Se eu pedir, por exemplo, para você faça o diagrama de fasores para mim, e você faz tudo bonitinho e esquece de colocar isso aqui. Se você esqueceu de colocar isso aqui não é um diagrama de fasores, e sim um diagrama de vetores, né? Porque é isso aqui, ó, a velocidade angular indicada aqui, é que vai informar para nós que isso aqui trata-se de fasores, que ele está variando no tempo, beleza? Então, inclusive para indicar, né? Como é que eu sei que o vetor 2 está na frente do vetor 1 de 90 graus? Porque eu sei que o nosso sistema está girando nesse sentido. Porque se eu indicasse que o nosso ômega estivesse girando aqui no sentido horário, eu ia dizer que o vetor 1 é que está na frente do V2, né? Então, por isso que essa indicação aqui era super importante. Beleza? Agora vamos fazer aqui da letra B, para a gente consolidar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui a letra B. Fazer mais um diagrama aqui para a gente consolidar. Então nós vamos ter, de novo, né? Traça aqui a nosso plano cartesiano. Ok? Ok. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui e observo. Eu quero colocar na letra B um vetor 1 que vale 30 unidades com ângulo de menos 90. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é sempre colocar o sentido de giro, né? Esse sentido de giro aqui ele é arbitrado. Você pode colocar ele no sentido anti-horário ou no sentido horário. É do seu gosto, não tem problema. Você tem que colocar sempre os vetores aqui de forma coerente com aquele sentido que você adotou para esse sistema rodar, certo? Geralmente, né, não é uma regra, vamos dizer assim, não é uma regra, mas geralmente a gente sempre, na maioria dos casos, a gente adota o sentido de giro anti-horário. Por quê? Sei lá, a maioria adota assim, tá? Mas não é uma obrigatoriedade. Então veja aqui, eu quero colocar o vetor 1 valendo 30 unidades com ângulo de menos 90. Então esse vetor 1 aqui, ó, ele vai estar, veja só, menos 90, aqui meu eixo 0, eixo de referência, para baixo conta negativo. Então, se eu quero contar 90 negativo, onde é que vai estar meu vetor 1? Meu vetor 1 vai estar aqui, ó. Ok? Esse aqui é o nosso vetor V1, aí da letra B. Ok? Por quê? Porque faz 90 graus aqui
com o eixo X e 90 graus para baixo, porque é negativo, igual está pedindo aqui no problema. O vetor 2 ele é menos 30 com ângulo de 90. Então, o que significa menos 30 com ângulo de 90? Se fosse mais 30, o menos na frente de um vetor, pessoal, fala para você trocar o sentido dele. Então, se eu tenho aqui um vetor com essa setinha para cá, um vetor de x com ângulo y para cá. Se eu falar quanto vale um vetor menos x com ângulo y, menos x com ângulo y, só ele inverte completamente, certo? Então, quando eu tenho um sinal negativo na frente do vetor inteiro, eu inverto completamente o sentido dele. Eu dou uma volta de 180 graus nele. Então, imagina aqui, quando tiver um negativo, o que você faz? Você imagina que você vai colocar ele aqui no plano cartesiano com ele positivo. Se fosse positivo, onde é que estaria esse vetor aqui? Ó? Seria 30 unidades com ângulo de 90. 30 com ângulo de 90 estaria aqui para cima, né? O nosso vetor estaria aqui para cima, se fosse mais 30 com ângulo de 90. Mas o menos na frente manda inverter tudo. Manda inverter tudo, então nós vamos ter exatamente aqui, ó, o nosso vetor V2, ele vai estar junto em cima do vetor V1, na mesma posição do vetor V1. Entendeu? Então, tanto faz eu dizer que uma grandeza tem 30 unidades com ângulo de menos 90, ou tem menos 30 unidades com ângulo de mais 90, que a posição deles é a mesma. Beleza? E para finalizar esse conceito aí, vamos ver a letra C. Como é que ficaria o nosso diagrama fasorial da letra C. Desenhei o nosso plano cartesiano. Agora eu venho aqui e observo os fasores. Eu tenho um fasor aqui que vale 10 unidades com ângulo zero. Eu tenho um fasor I1, uma corrente I1 que vale 10 unidades com ângulo de zero. Onde é que está 10 unidades com ângulo de zero? 10 unidades com ângulo de zero, 0 grau é aqui, né? Então 10 unidades com ângulo de zero está aqui. Ok? Essa aqui é o meu fasor I1, 10 unidades. Beleza? Aqui. E o meu fasor I2 vale 5 unidades com ângulo de menos 45. Onde é que está o menos 45? Para contar negativo é para baixo. Então, menos 45 é a metade de 90. Então, nosso vetor, nosso fasor I2 está aqui. Mas qual o tamanho dele? Será que é esse tamanho? Será que é esse? Será que é esse? Tem que ser um tamanho proporcional, né, gente? Não precisa de pegar uma régua e medir, não. Mas tem que ser uma coisa mais ou menos proporcional. Se esse vetor aqui, ó, ele tem 10 unidades de comprimento, de tamanho, e esse tem 5, esse tamanhozinho aqui tem que ser mais ou menos a metade desse aqui. E como eu disse, não precisa pegar uma régua e fazer, mas tem que ser uma coisa proporcional para ter um certo sentido. Beleza? E esse ângulo aqui, então, ó, quanto vale esse ângulo aqui? Ó? Esse ângulo vale menos 45 graus. Beleza? Que é o que está falando aqui, ó. Esse vetor aqui, I2, esse aqui de baixo, que é o nosso vetor I2, ele vale, ele tem 5 unidades de comprimento e um ângulo de 45 graus negativo em relação ao nosso eixo X. Esse negativo você colocar aqui é só se você quiser, né? Que o ângulo, como já está do lado de baixo, já é subentendido que ele é negativo. Então, se você colocasse apenas 45 graus aqui, estaria tranquilo. Mas se você quiser colocar menos 45 só para evidenciar isso também, tá de boa. Pessoal, em corrente alternada, a gente usa muito fazer operação matemática utilizando fasores. Somar fasor, subtrair fasor, né? Então, a gente vai fazer uma pequena recordação disso aqui, né? Como é que a gente trabalha com o formato, o jeito que a gente trabalha com fasores. Para a gente trabalhar com fasores, pessoal, a gente precisa ter um conhecimento bom de números complexos, né? Vocês já devem ter visto na matemática números complexos, né? Vamos falar um pouquinho deles aqui, só para dar uma recordada. Eu sei que vocês devem saber, mas vamos dar uma recordada aqui. Muito bem. Vamos ver isso aqui, gente. Na matemática, para a gente representar um número complexo qualquer, que eu vou chamar de número Z, eu represento sempre assim, né? Ó,
A mais ou menos B, I, né? Onde esse I aqui é o número imaginário, o número complexo. Qualquer representação matemática de número complexo é dessa forma, onde nós sabemos lá da matemática, né, que A representa os números reais e B representa a parte imaginária do número complexo. Você lembra lá, né, raiz de menos 1 é o nosso número imaginário. Então nós temos aqui a parte real e aqui a parte imaginária do nosso número complexo. Assim? Muito bem. Para nós fazermos uma representação de um vetor, lembra lá, o que é um vetor? O vetor de um fasor, o fasor precisa ter um posicionamento no espaço. Onde que esse vetor está no espaço? No plano cartesiano. Igual esses exemplos que nós fizemos há pouco aí. O vetor ele tem uma posição, eu preciso dar alguma informação para saber em que local esse vetor está no espaço, né? E uma das formas para a gente fazer isso é utilizar essa representação utilizando números complexos, tá certo? Vamos ver. Nós vamos utilizar nós vamos utilizar a mesma metodologia para a gente representar um número complexo. Só que o número complexo que a gente utiliza aqui na eletricidade para representar os fasores, a gente pega esse número aqui da matemática e faz uma pequena mudança nele, que é o seguinte, olha só. O nosso número complexo usado na eletricidade, Z, continua sendo Z, é igual à parte real, continua sendo A. Aí vem mais ou menos aqui que está a mudança, tá certo? Então, ao invés agora de nós chamarmos mais ou menos B, ao invés de nós chamarmos agora de I, aqui, né? Aqui, ao invés de chamar de I, vou chamar de J. Por quê? Porque I, gente, I já é um número que nós utilizamos muito na eletricidade, que é I para representar corrente. Então, se eu colocar um número complexo escrito I, às vezes você vai confundir com I de corrente, o I de intensidade de corrente. Então, a gente não usa I. A gente usa a próxima letra depois do I, qual é? J. Então, a gente usa aqui, ó, B, J. É só um jeitinho de escrever, mas é o mesmo raciocínio, tá? E outra coisa também que a gente faz uma mudança aqui, ó. Então, o número complexo nosso que a gente usa na eletricidade para representar um fasor seria Z é igual a mais ou menos BJ. Só que tem um detalhe. Na matemática é muito comum, na hora que você está fazendo cálculo matemático, você confundir. Às vezes você está aqui escrevendo o número 3 mais 4i. E aí você dá uma distraída e esquece de colocar o i aqui. Aí fica 3 mais 4, fica 2 números reais. Para evitar esse erro na eletricidade, o que a gente faz? A gente, ao invés de colocar o J depois do B, a gente coloca ele antes. A gente tira ele daqui, ó, e coloca o J aqui antes. Por quê? Porque aí na hora que você começar a escrever o número complexo, de cara você já coloca J. Aí não tem como você esquecer de colocar, né? Então é uma mudançazinha à toa, mas ajuda muito, tá certo? Então, nosso número complexo agora na matemática da eletricidade vai ser sempre escrito assim, A mais ou menos JB. Beleza? Qual a mudança então? O I passou para J e ao invés de estar no fim aqui, ele está antes do B. Só isso. É um jeito de escrever, tá? Bom, vamos lá. Vamos colocar isso na prática aqui. Veja essa figurinha aqui, ó. Tá certo? Essa figurinha. Eu quero aqui, nesse plano cartesiano que eu criei, eu quero aqui indicar matematicamente a posição de todos esses fasores que estão aqui, ó, Z1 até Z6. Eu quero representar isso, né, matematicamente. Como que eu faço? Faço da seguinte forma, ó. O que seria o meu vetor Z1? Z1 é esse cara aqui, ó. Tá vendo? O que é o vetor Z1? O vetor Z1, ele vai ser sempre, né? Ele vai ser igual ao número real A mais ou menos JB, né? Vamos ver o que significa isso para nós aqui. Onde é que estão os números reais? Os números reais são aqueles que se encontram no eixo X. E os números imaginários? Os números imaginários J são aqueles que a gente encontra no eixo Y.
Então, o que seria o meu vetor Z1? Meu vetor Z1 seria, eu vou lá nele e olho aqui, ó, eu tenho uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, o meu vetor Z1, ele vale 3 unidades no eixo X, então meu A seria 3. Mais ou menos, JB. Vamos ver quanto é que vale o B. O B é a quantidade de unidades que ele vale no Y. O Z1, olha, está exatamente aqui no ponto zero do Y. Então, o meu Z aqui vale, na verdade, o meu B aqui vale, na verdade, 0. Ok? Então, o meu número complexo Z1 seria simplesmente Z é igual a 3, porque eu não preciso escrever J0. Beleza? Então, está aqui calculado, então, né, matematicamente, a representação do meu fasor Z1. Como é que ficaria o nosso Z2, esse cara aqui, ó? Vamos pegar o Z2 aqui, ó. Z2 seria igual. Qual que seria o A, o número real do Z2? Veja, o Z2 está aqui, nessa posição. Então, ele está com 1 unidade, 2, 3 unidades, é a posição do Z2. Então, o Z2 eu vou dizer que ele está com o X dele é 3 unidades, mais ou menos JB. Quanto vale o B do Z2 aqui, ó? O Z2 vale 1, 2, 3 unidades também. Então, o meu Z2 aqui, para eu posicionar ele, eu vou falar que ele está. Agora, não é mais ou menos, como o nosso Z2 ele está para cima do eixo, eu sei que ele é positivo. Então, isso aqui vai ficar positivo. Eu não preciso de colocar o negativo aqui mais. Então, eu vou ter 3 mais J3. Beleza? Então, com esse número complexo Z2, se eu tiver 3 mais J3, eu sei que o meu vetor está aqui. O que eu estou dizendo, gente? Estou dizendo o seguinte, que se eu quiser traçar o meu vetor Z2 aqui, ó, a posição do meu vetor Z2 é essa que está sendo indicada aqui, né? Meu vetor Z2, esse carinha aqui, ele vale, se eu quiser saber onde ele está no espaço, basta eu pegar 3 unidades do X, 3 unidades para o Y e andar e encontrar. Onde ele encontrar é o meu vetor Z2. É isso que quer dizer o nosso número complexo que representa nossos fasores aqui. Beleza? E assim por diante, ó, olha aqui, ó. O que seria o Z3? O Z3 aqui, ó. X dele é 0, tá vendo? Não tem nada no X. E o Y é mais 3. Então, como é que ficaria esse vetor Z3? Ficaria 0 mais J3, ou seja, simplesmente J3. O que seria o J4? J4 é esse cara aqui, ó. Vamos ver qual que é o X dele. Menos 1, menos 2, menos 3. E o Y? Mais 1, mais 2, mais 3. Então, como é que eu represento no nosso Z4? Menos 3 mais J3. Menos 3 mais J3. O que seria o Z5? Esse cara aqui, ó. No X ele tem quanto? Menos 1, menos 2, menos 3. E no Y? No Y é 0. Então o Z5 seria menos 3 mais J0, ou simplesmente menos 3. Certo? O que seria o Z6? O Z6 seria o que ele tem no X. Quanto é? 0. Quanto ele tem no Y? Menos 2. Então seria 0 menos J2, ou simplesmente menos J2. E o Z7, para finalizar aqui, seria no Y ele teria mais, no X ele teria mais 1 e no Y ele teria mais 2. Então, como é que seria a representação dele? 1 mais J2. Beleza? Então, é assim que a gente representa os fasores num plano cartesiano. Essa forma de representar é o que nós chamamos de operador J. Que é esse J que nós colocamos aqui. Simples assim, gente. É número complexo normal desse que vocês já conhecem lá da matemática, fazendo essas pequenas mudanças aí para não confundir a gente. Você vai ver que isso aqui é importante na hora que a gente fizer exercício, você vai ver que há sim uma possibilidade de você trocar números e tudo mais se nós não tivéssemos feito essa mudança bem sutil aqui. Beleza? Bom, outra coisa importante também é a questão da gente ter necessidade de fazer operações, né? Vamos entender como é que funciona isso.
Bom, eu tenho esse vetor aqui, ó. Vou pegar outra vez aqui. Deixa eu pegar a figura outra vez, que eu vou pegar uma figura maior aqui. Pegar a mesma figura, só que eu vou pegar ela maior. Olha aqui, ó. Vamos supor que eu estou aqui estudando o vetor Z2, certo? Esse vetor Z2 aqui, então eu vou traçar para ele aqui o vetor que representa o Z2. Pronto, está aqui o nosso Z2, né? Então, o que seria o nosso Z2 mesmo aqui? Nós já vimos aqui em cima, nosso Z2 seria 3 mais J3, beleza? Bom, esse ponto aqui, mostrado no Z2, eu tenho duas formas de falar que o Z2 está aqui. Eu posso falar o seguinte, ó, você vai andar 3 metros no sentido X e depois 3 metros no sentido Y. Aí você vai chegar nesse ponto Z2. Pronto, localizei a minha coordenada, né? Se eu te der essa informação, imagina que você está aqui numa sala quadrada, ó. Aqui é uma sala quadrada. Eu falo assim para você, ó, para você chegar no ponto Z2, você vai andar 3 metros para a direita e vai andar 3 metros aqui para cima. E aí, na hora que você fizer isso, você vai chegar nesse ponto Z2. Essa forma de representar um número complexo desse jeito aqui, dando as coordenadas dele, nós chamamos aqui de forma de representação retangular. Forma retangular, ok? Mas há uma outra maneira também da gente representar isso, que ao invés de informar as coordenadas x e y, a gente pode falar o tamanho do vetor e falar quantos graus ele faz em relação ao eixo x, ok? Então vem aqui, ó, e posso falar o seguinte, ó, vamos supor que aqui tem um ângulo alfa entre o eixo x e o meu vetor, beleza? Então eu posso dizer o seguinte aqui, ó, que esse ângulo, que esse ponto Z2, esse fasor Z2, aqui, ele está a 3 mais J3, né, que é a forma retangular, como eu já disse, ou posso, 3 mais J3, ou posso falar que o nosso Z2, ele tem um certo comprimento, que eu vou chamar de ρ, um certo comprimento qualquer, né, isso aqui, ó, esse comprimento daqui até aqui, eu estou chamando isso aqui de ρ, beleza? E com ângulo de alfa. Então, se eu disser, gente, vai até no ponto 2 para mim, eu posso falar, anda 3 para a direita e anda 3 para cima, você chegou no ponto 2. Ou eu posso falar o seguinte, olha, você está aqui, abre um ângulo alfa, a partir desse ponto aqui, e aí você vai andar tantos metros. A mesma coisa, eu vou chegar no mesmo ponto. Esse tipo de representação aqui, ó, é o que nós chamamos de representação polar. Beleza? Então nós podemos informar que esse ponto Z2 está aqui, dando as coordenadas retangulares dele, ou dando as coordenadas polares dele, certo? E a gente pode transformar o polar em retangular e o retangular em polar. E a gente vai fazer isso o tempo todo aqui na eletricidade. Por quê, gente? Porque é o seguinte, lá da matemática é muito conhecido o seguinte, que para você fazer soma e subtração de números complexos, é muito mais fácil quando eles estão na forma retangular. E para você fazer multiplicação e divisão de números complexos, é muito mais fácil quando eles estão na forma polar. Dá para você fazer qualquer operação em qualquer, tanto em polar como em retangular, mas fica muito mais difícil. Então, quase que a totalidade das pessoas, quando vai somar números complexos, a gente sempre trabalha com eles na forma retangular. Quando a gente vai dividir ou multiplicar, sempre na forma polar. Então, vai ser muito necessário que a gente aprenda a transformar retangular em polar e polar em retangular.
Nós vamos fazer isso toda hora, tá? E como fazer isso, gente? Eu vou explicar para vocês aqui como fazer isso, mas veja só, se nós vamos fazer isso só uma vez, que precisa saber como é que é a operacionalização disso, certo? Porque, na verdade, toda vez que a gente for fazer transformação polar, retangular, retangular, polar, nós vamos usar a nossa amiguinha calculadora, né? Para isso, você precisa ter uma calculadora científica que tenha a função de polar retangular e retangular polar, né? Igual aqui, ó. Tá vendo essa teclinha aqui, ó? Polar, retangular e retangular polar. Nós vamos utilizar essa calculadora para fazer essa transformação para nós, né? A gente não vai ficar gastando tempo braçal para fazer transformações, sendo que a calculadora faz. Mas é claro, a gente precisa saber como que a calculadora pensa, né? Como é que ela faz, na hora que a gente manda ela fazer, o que ela está pensando, o que ela está fazendo lá internamente para nos dar o resultado, certo? Então é isso que nós vamos ver aqui agora. Olha só, vou pegar aqui um plano cartesiano qualquer. Não, pode ser esse aqui mesmo que nós estávamos estudando aqui, beleza? Então, eu posso dizer que o meu vetor Z2, né, ele vale 3 mais J3. Já está claro para todo mundo. Agora, se eu quisesse transformar esse 3 mais J3 em um módulo e o seu ângulo, como que eu faria? É fácil. Veja aqui, ó. Olha só. Então, pessoal, a gente pode fazer a transformação polar retangular e retangular polar de forma muito tranquila aqui. Bom, o que nós temos aqui? Veja só. Você está vendo que o ρ aqui, ó, o ρ, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo que foi criado aqui. Ó, um triângulo que foi criado, tá vendo? Esse ρ é a hipotenusa dele, ok? Como é que a gente calcula uma hipotenusa? ρ, no nosso caso ali, nós sabemos, né, lá do teorema de Pitágoras, que o cateto ao quadrado é igual aqui a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Beleza? Então, nesse caso aqui, como eu estou interessado em ρ, eu posso falar que o nosso ρ ele é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí eu achei, então, a nossa hipotenusa aqui. No nosso exemplo aqui, ó, como é que ficaria o nosso ρ? O nosso x é 3, o nosso y é 3. Nós íamos ter um ρ aqui que era igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Nós íamos ter um ρ que é igual a, ó, raiz de 3 ao quadrado, 9, mais 9, 18. Raiz de 18 dá 4,24. Então seria 4,24 unidades. O que significa isso, gente? Que esse tamanho aqui, se eu pegar uma régua e medir isso aqui, ó, vai dar 4,24, certo? E a outra coisa que eu preciso é desse ângulo aqui, ó, né? O ângulo alfa. Como é que eu calculo o ângulo alfa? Vocês concordam comigo que a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto? O que é o cateto oposto? É y dividido pelo cateto adjacente. Não é assim? Tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é o y, dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Então, nós vamos ter aqui que vai ser o cateto oposto é 3, o cateto adjacente é 3, então nós vamos ter a tangente de alfa é 1. Eu quero é o alfa, né? Eu sei que a tangente de alfa é 1. Quanto vale o alfa? O alfa vale o arco tangente, a gente representa assim, ó, tangente elevado a menos 1, ou posso escrever também assim, ó, arco tangente de 1. Se você for na calculadora e colocar quanto vale o arco cuja tangente é 1, a calculadora vai te indicar que isso é 45 graus. Né? Moral da história. O nosso vetor Z2, ele pode ser escrito também assim, ó, 4,24 com ângulo de 45 graus. Beleza, gente? Então, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó. Para eu localizar esse vetor Z2 aqui,
eu posso falar que ele está a 3 unidades no x e a 3 unidades no y. Essa é a forma retangular de representar isso, né? Ou eu posso falar que esse vetor, que esse ponto Z2 aqui, ele está a 45 graus em relação ao eixo x e o tamanho dele é 4,24. Eu vou no mesmo ponto, beleza? Então, dessa forma aqui que a gente transforma uma grandeza retangular numa grandeza polar, beleza? Beleza. Agora vamos fazer o contrário. Vamos transformar uma grandeza polar em retangular. Vamos fazer isso aqui. Então nós temos aqui, por exemplo, pessoal, ó, vamos pegar esse vetor aqui, ó, Z4. Ok? Z4. Ok? Então veja só, o Z4 aqui, ele tem um certo ângulo alfa. O ângulo, gente, é sempre em relação ao eixo que separa o primeiro e o quarto quadrante, tá? Então, nosso ângulo é sempre esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso ângulo alfa. É sempre esse, tá? E vamos supor o seguinte, que esse nosso vetor, nosso Z4 aqui, né? Ele tem nosso Z4, ó, ele vale ele vale ρ unidades, vamos supor que eu não sei quanto vale ρ unidades, tá? Com ângulo alfa, ρ com ângulo alfa. Eu quero transformar ρ com ângulo alfa naquele formato A mais ou menos JB, certo? Como é que eu faço isso? Então, eu quero achar, imagina que eu tenho ρ com ângulo alfa e quero achar quanto vale o x aqui e quanto que vale o y aqui, tá? Como é que eu faço? Veja só. Veja só, pessoal. Olha só aqui, ó. Veja só aqui, gente. Eu tenho o seguinte. Então, se eu tenho o ρ com ângulo alfa, né? Eu quero agora transformar ele no seu x e no seu y, né? Se a gente observar, a gente criou um novo triângulo retângulo aqui, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui. Beleza? E esse triângulo retângulo aqui, veja só que o ângulo dele não é esse ângulo todo aqui, e sim só este aqui, né? Então, eu vou desenhar aqui, ó, só esse ângulozinho aqui. Vou trabalhar só com esse ângulozinho aqui, ó. Eu vou chamar aqui de, para facilidade, eu vou chamar de alfa linha. Beleza? Depois nós vamos estudar que o ângulo que importa para nós mesmos é o alfa. Depois nós vamos estudar como é que a gente sai do alfa linha para o alfa, né? Mas como o nosso triângulo ele contém só o alfa, aqui no alfa linha nós vamos trabalhar com alfa linha, né? O que seria o cosseno de alfa linha? Cosseno de alfa, o que é? O que é o cosseno de um ângulo? Cosseno de alfa linha é igual ao cateto adjacente, o cateto que está do lado dele, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, né? Então nós vamos ter cateto adjacente é o y dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Beleza? Cosseno de alfa linha é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, dali eu tiro que o meu y é igual a ρ vezes o cosseno de alfa linha. Beleza? Então, veja aqui que eu já descobri quanto vale esse valor y aqui, do Z4. Né? Que basta pegar o módulo, que é o ρ, e multiplicar pelo cosseno desse ângulo aqui, que é o alfa linha, né? Da mesma forma, eu posso dizer que o seno de alfa linha é igual ao cateto, o cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao alfa linha? O cateto oposto é esse aqui, ó, né? Cateto oposto é o x dividido pela hipotenusa. Então, nós vamos ter x dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Daqui, então, a gente tira que o x é igual a ρ vezes o seno de alfa linha.
Beleza? Então pronto, aqui eu descobri quanto que vale o nosso x e quanto que vale o nosso y. Que é exatamente isso aqui, né? O A aqui no nosso número complexo é a parte real, que é o x, e o B, que é a parte complexa, é o nosso y. Tá certo? Então, gente, finalizando, eu posso dizer que o número complexo Z4, ele pode ser calculado assim, ó. O x, né, que é ρ vezes o seno de alfa', mais a parte imaginária. A parte imaginária é j vezes ρ vezes o cosseno de alfa'. Beleza? Nesse caso aqui, a forma que a gente transforma, então, o nosso número complexo ρ com ângulo de alfa é dessa forma que nós estamos mostrando aqui. Nós vamos ter um número complexo Z4 que vai ser ρ vezes seno de alfa' mais ρ cosseno de alfa'. Beleza? Essa forma de representar aqui, ó, essa forma aqui, ela é conhecida também como forma trigonométrica. Forma trigonométrica de representar um número complexo. É uma forma também que é utilizada, mas como vocês estão vendo aqui, ela é derivada das outras duas lá. Aí, a única coisa que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte: quando você for fazer o cálculo na mão, igual nós fizemos aqui, é importante lembrar que você tem que trabalhar apenas com o ângulo que está dentro do triângulo, né? E na hora que eu der para você a informação do número complexo, de quanto que vale o número complexo ρ, eu vou falar do tamanho dele, que é ρ, eu vou falar do alfa. O alfa é esse cara grandão aqui. Mas não é esse cara grandão que eu preciso para fazer os meus cálculos aqui. Eu preciso do ângulo que está aqui dentro. Qual que é a diferença entre o alfa e o alfa'? Vocês observam que com facilidade que o meu alfa' é igual ao alfa original menos 90 graus, né? Aqui, ó, daqui do eixo x até no eixo y tem 90, né? Então esse alfa' aqui vai ser o alfa todo menos 90 vai dar o alfa', beleza? Então vocês, na hora que for fazer a transformação de polar para retangular na mão, você tem que ficar veaco com isso aqui, você tem que ficar atento com isso aqui, senão você dança, tá? Isso é muito importante, tá? O bom dessa história, né, gente, que você não vai fazer isso na mão, você vai fazer isso na calculadora. E a calculadora já é inteligente o suficiente para saber disso. Então, na hora que você jogar lá na calculadora para ela fazer a transformação para você, você vai colocar, você não precisa fazer essa continha para a calculadora, que ela já vai fazer internamente, ela já sabe que tem que fazer isso. Então, você vai lá, entra na calculadora com o seu número normal, ρ com ângulo alfa normalmente, e ela já vai te entregar quanto que vale o x, quanto que vale o y, normal, vai te falar quanto que vale certinho o seu x e o seu y, beleza? Sem problema nenhum. Entendido, gente? Então é assim que a gente transforma retangular para polar. Na apostila, na página 73 da apostila, eu deixei lá várias formas, né? Na 73 não. Na apostila, na página 74 e 75, eu deixei vários exemplos e também alguns exercícios propostos para vocês fazerem essa transformação de retangular polar retangular na mão, para vocês entenderem como é que é esse mecanismo, tá? E o importante aqui para a gente concluir essa revisão de matemática aqui é o seguinte: quando você tem dois números complexos, imagina que você tem aqui um número complexo Z1, que é igual a A mais JB, e um número complexo Z2, que é igual a, sei lá, X mais JY. Se eu quiser somar Z1 com Z2, Z1 mais Z2, o que você vai fazer? Você vai pegar, soma a parte real dos dois números. Então, a parte real do número novo, que é a soma, vai ser A mais B
aliás, A mais X, certo? A mais X, peguei a parte real do Z1 mais a parte real do Z2, é a minha soma. Mais J, soma a parte imaginária, que é B e Y. Então, B mais Y. Simples assim. Para somar dois números complexos, estando eles na forma retangular, eu somo a parte real e somo a parte imaginária. Se for subtração, se for Z1 menos Z2, imagina que é Z1 menos Z2. O procedimento é o mesmo. Eu vou pegar a parte real do Z1, subtrair da parte real do 2, mais J, vou pegar a parte imaginária do 1, subtrair da parte imaginária do 2. Sem segredo, tá? Agora, quando você quer multiplicar ou dividir, aí entra aquela história que eu falei para vocês lá, né? Multiplicar e dividir, o número tem que estar na forma polar, para facilitar. Então, imagina que você tem aqui um número Z3, que é igual a ρ com ângulo de alfa. E você tem um número Z4, que é igual a, sei lá, K com ângulo θ. Beleza? Como é que eu multiplico Z3 vezes Z4? Como é que eu faço essa multiplicação aqui? Eu vou pegar e multiplicar os módulos, né? Então eu vou ter aqui, ó, Z3, eu vou ter ρ vezes K e o ângulo. Somo os ângulos, alfa mais θ. Não multiplico, somo, tá? Então, Z3 vezes Z4, eu vou pegar os módulos e multiplicar, e vou pegar os dois ângulos e somar, beleza? E se eu quiser dividir Z3 dividido por Z4, como é que ficaria? Ficaria assim, ó, eu ia ter ρ com ângulo alfa dividido por K com ângulo θ, né? Z3 dividido por Z4, eu divido normalmente ρ por K, os módulos, e subtraio os ângulos, alfa menos θ. Beleza? Então, para somar números complexos, eles precisam estar na forma... Não é que precisam, né? É mais fácil se eles estiverem na forma retangular. Aí eu somo a parte real e somo a parte imaginária, acabou. Se eu quiser subtrair, se eu quiser multiplicar ou dividir, ideal que eles estejam na forma polar. Aí para multiplicar, eu multiplico os módulos e somo os ângulos. Para dividir, eu divido os módulos e subtraio os ângulos. E se, por exemplo, eu te der dois números na forma retangular e mandar você dividir eles, o que você faz? Vem aqui e faz essa transformação de retangular para polar primeiro. Depois que você tiver os dois números em polar, aí você faz a operação. E o contrário também, se eu te der dois números na forma polar e mandar você somar, o que você faz? Você vem aqui e transforma eles em retangular e depois faz a soma normalmente. Beleza, gente? Então, todas as informações estão na nossa apostila. Como eu disse, tem mais exemplos lá. Eu sugiro que vocês peguem os exemplos que estão feitos na apostila lá e refaçam. Se tiver dúvida, pode me perguntar. E também tem um monte de exercício só para treinar. Isso aqui, gente, não tem nada de eletricidade não, tá? Isso aqui é matemática, uma pequena revisão de matemática, porque isso aqui nós vamos usar o resto do nosso curso. Nós vamos ter que trabalhar com esse sisteminha de números complexos, transforma retangular, polar retangular, vai ser um tempo inteiro fazendo isso. Tanto aqui no resto do nosso curso, como no resto da vida de vocês aí, para quem for trabalhar com eletricidade, vai usar isso toda hora. Beleza, gente? Então é isso aí. Por hoje é só. Estudem bastante e um abraço. Fique com Deus. Valeu!